Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pastor Marcos, estou passando por aqui para deixar mais um conteúdo bíblico e teológico para abençoar a sua vida. No vídeo de hoje, te convido a refletir comigo sobre o tema arrependimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido também a estar curtindo o nosso vídeo, deixe aqui abaixo o seu comentário e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Esta palavra arrependimento vem de um termo grego chamado metanoia, que significa mudança de direção, mudança de mente, de comportamento, de atitude e temperamento. Traz a ideia de alguém que está indo por um caminho e que precisa fazer agora uma conversão, uma mudança de direção, precisa fazer uma volta de 180 graus. Portanto, arrependimento é mais do que um simples reconhecimento de culpa ou erro. O arrependimento é um sentimento de reconhecimento de culpa que vem acompanhado com uma mudança de atitude, mudança de comportamento, de caráter, de temperamento. Arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Existe um outro termo grego que é usado para descrever um tipo de arrependimento que não é verdadeiro, que não é genuíno. É simplesmente um sentimento de remorso. Esse termo grego é chamado metamelanoia. Esta palavra descreve um sentimento de remorso, quando não há um arrependimento verdadeiro e genuíno, e sim um simples sentimento de remorso sem uma mudança de direção. E um exemplo bíblico que nós temos para esse arrependimento falso, metamelanoia, que não causa uma mudança de atitude, uma mudança de direção, e sim um simples sentimento de remorso, é o exemplo de Judas, Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, que diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui nós temos um exemplo de Judas, onde é descrito esse tipo de arrependimento que não é um arrependimento verdadeiro, genuíno, metanoia, quando há uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Aqui nós encontramos um arrependimento falso, um simples sentimento de remorso, que vem do termo grego metamelanoia. É aquele tipo de arrependimento de um ladrão que está assaltando um banco e é surpreendido pela autoridade. O ladrão não se arrepende pelo fato de estar fazendo algo ilegal. Ele se arrepende porque o seu plano frustrou. Ele se arrepende porque foi pego com a mão na botija. Esse não é um arrependimento genuíno e verdadeiro. E foi justamente esse o arrependimento de Judas, metamelanoia. Um simples sentimento de remorso que não traz uma mudança de direção, que não traz uma mudança de atitude, de comportamento, de caráter e de temperamento. Agora, um exemplo bíblico que nós temos de um arrependimento genuíno e verdadeiro é o arrependimento de Pedro. Ouça o que está escrito em Mateus capítulo 26, versos 73 ao 75. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós encontramos um exemplo bíblico de um arrependimento genuíno e verdadeiro. O exemplo do arrependimento do apóstolo Pedro, porque depois de ter negado a Jesus 3 vezes, ele lembrou das palavras que Jesus havia dito a ele. E ele chorou amargamente.
Esse foi um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque junto com esse choro, junto com essas lágrimas de Pedro, veio uma mudança de direção, veio uma mudança de atitude, veio uma mudança de caráter, uma mudança de temperamento. Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque o arrependimento de Pedro não foi um simples sentimento de remorso, foi um arrependimento que gerou uma conversão, metanoia, mudança de direção, conversão, retorno ao juízo correto. Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque Pedro sentiu dor pela dor causada, e essa dor fez ele chorar amargamente, arrependido pelos seus pecados. Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro. É quando acontece uma mudança de direção na nossa vida. Qual tipo de arrependimento está dentro do teu coração? Metanoia ou metamelanoia? Arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Arrependimento é um sentimento de reconhecimento de culpa ou do erro. Mas esse sentimento de reconhecimento de culpa precisa vir acompanhado com uma conversão, com uma mudança de direção, mudança de mentalidade, mudança de caráter, de temperamento e mudança de comportamento. Senão, esse arrependimento será simplesmente um sentimento de remorso que não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Mas eu te convido a estar experimentando esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Metanoia. Tenha uma mudança de direção na sua vida. Tenha uma mudança de comportamento, de atitude, de mentalidade. Se arrependa nesse dia que se chama hoje e passe a desfrutar dos benefícios desse arrependimento. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha abençoado e edificado a sua vida. Deixe aqui abaixo nos comentários se você já experimentou esse tipo de arrependimento, metanoia. Deixe aqui abaixo dizendo se você já experimentou esta mudança de direção, essa mudança de mentalidade, essa mudança de temperamento, de comportamento. E se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre estar recebendo novidade por aqui. Compartilhe também essa mensagem para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra como essa. Vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.